Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 273 e minguando até 1017 dias, 13 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Movimento das línguas, gloriado com o anticristo. Sexta parte. No blog anterior, eu estava falando sobre, né, do vazio interior que hoje nosso corpo ele tem uma consciência da palavra da vida, uma consciência da palavra da vida. E isso significa que nós estamos limpos, que nós estamos vazios. Dentro de nós não podemos trazer emoções, coisas emocionais, coisas que a gente absorve, crise de dentro da sociedade, levamos para dentro de nossos corpos, isso contamina o corpo. Lembrando que Satanás, ele antes de vier o sacrifício, ele habitava no interior do corpo e depois que Deus expulsou para fora, ele se transformou no bem e no mal, uma palavra de luz. A palavra de luz, ela dá consciência dessa origem, de toda a perfeição que Deus criou e vem de dentro de nós, do nosso eu interior, e saindo para fora, você pode representar isso para a sociedade, uma consciência da sua palavra da vida, da sua origem, do seu corpo de origem, ou você pode negar esse corpo. Você pode negar essa palavra da vida para fazer um trabalho social. Você nega a si mesmo, muitas das vezes, para fazer um trabalho social. Ou às vezes você nega a si mesmo por interesse. Você troca o benefício da sua paz, da sua paz interior, da sua alegria, da sua satisfação por coisas momentâneas que você vai, troca pela sua origem, pela sua vida, pela sua paz, por coisas objetivas. Acontece muito isso dentro da sociedade. Toda hora você vê as pessoas trocando a sua origem, a sua vida, por outras coisas que eles pensam ser mais importantes. Mas aí eles acham que é o esperto, mas afinal das contas, o que ele absorve da sociedade? Apenas crise emocional, doença física, emocional, né? Atos consequentes. Porque quando ele está com crise, ele leva o problema para dentro dele, atuando como a inocência, porque hoje é assim. Hoje, quem habita, né, na inconsciência, habita dentro da gente, do nosso corpo, é a nossa inconsciência. A nossa inconsciência ele é uma espécie de. Uma expressão significativa, ela vai significar diabo, pessoas que não têm consciência. Aí, eles, eles habitam inconscientemente e acham que tudo é verdade, que eles estão bem dentro da sociedade, acham que todas as coisas são verdadeiras, né? E por isso eles trazem essas ideias negativas, já negadas, para dentro deles como verdade, e que nunca vai dar certo. Absorvendo crise emocional, contenda, várias expressões. Mas aí vocês entendam, os diabos são aqueles que dominam o físico e emocional, né? Que antigamente ele habitava dentro do corpo como Satanás, né, com uma consciência, ele tinha uma consciência, né, os grandes mentores, eles habitavam junto com seus corpos, depois do sacrifício eles foi para fora, mas aí os filhos de Satanás, por exemplo, que é os diabos, a inconsciência continua aqui, trazendo tudo para ele, a verdade, por exemplo, sacrifício de corpo vivo para ele é o reino de Deus, é a verdade,
Então eles habitam isso inconsciente, traz aquela falsidade daquele corpo sacrificado emocional, traz isso para dentro dele como verdade, fica aí propagando a falsidade para todo mundo. Olha, e eles, e eles matam Emanuel, e eles brigam. Quando isso não der certo, quando não estiver dando certo para ele, a forma de pensar, eles vão lá e sacrificam um corpo para justificar aquelas desgraças deles. Ou briga com seu pai, briga com a sua mãe, briga com o seu irmão, porque aquilo para eles, eles não desgrudam daquilo. Para aquele sacrifício para ele é coisa verdadeira. Então vocês entendam de todas as formas, ok? Vamos dar continuidade, né? Do que está dentro ficou limpo, o de que foi para fora, ele ganhou duas formas duas expressões. Uma para a consciência da palavra da vida e outra consciência para um relacionamento social. De a forma que ele pode, se ele estiver fazendo um trabalho social, ele pode negar a palavra da vida e formar uma consciência por fora e relacionar isso à sociedade pela força da união, para a força da união, para que todos fiquem juntos pelo mesmo motivo. Qual que seria o mesmo motivo? Todo mundo unido por Cristo, ou pelo bem ou pelo mal. Então vamos dar continuidade. Conhecendo isto, podemos conhecer que o tempo de Deus, ele se divide em dois tempos, e sendo tempo para criar e tempo para a formação do Cristo. E sendo antes e depois do sacrifício. E sendo antes, esta formação vai representar a união de todos os corpos, de todos os espíritos. E sendo depois, esta formação vai representar o bem e o mal desta união. E sendo este o conhecimento de todos os corpos. E conhecendo ele, e o conhecimento ele vai se aplicar ao conhecimento do bem e do mal, e de toda esta união em um ato já consciente de todos os corpos de Cristo, sendo assim também a formação de todos os corpos. Depois que nós tomamos ciência da falsidade do corpo sacrificado, tomamos conhecimento aquilo que foi negado, que muitos têm consciente, outros não têm, aí nós já passou a ter a ciência do mal, nós já passou a propagar o mal, consciência. Então alguns corpos veio, né, trabalhando isso na consciência das inconsciências, né? Mas até então quero que vocês entendam o tempo, né, o tempo de Deus, aqui, tempo de criar. Mais uma vez, tempo de criar. Ele chegou até aqui. E depois daqui para cá, ele começou a formar um Cristo. Aí, antes do corpo vai vir a palavra da vida. Depois do corpo vai vir a consciência dessa palavra. A princípio é isso que o contexto está dizendo para que a gente possamos entender. Deus, ele criou, depois ele trabalhou na sua formação. Para conhecer isto de uma outra forma, vamos dividir o tempo de Deus em primeiro e segundo plano, sendo o primeiro é a sua criação, e sendo o segundo a sua formação, e sendo mais específico a glória e Cristo. O Cristo este mesmo se divide em mais três tempos, e sendo antes do sacrifício, já a imagem, antes já a consciência da vida, e depois já vai criar uma imagem para um corpo comum, já é a imagem do corpo sacrificado. E sendo que a imagem de Cristo é o próprio anticristo de um corpo comum, e sendo que o terceiro tempo ele vai se aplicar à destruição desta imagem, restaurando a palavra da vida no corpo. O que eu quero dizer? Antes do corpo, ele vai representar a palavra da vida, no corpo ele vai representar a união de todos os corpos, e depois do corpo ele vai representar o bem e o mal, certo? E automaticamente, depois que viera o sacrifício, essa imagem sumiu. Como assim ela sumiu? Era para ser a imagem de Cristo, né? Era para ser a imagem de Cristo, mas ela sumiu. Por quê? Porque ela ia ir para a consciência de cada corpo em específico. Ela ia se apanhar nas consciências de cada corpo em específico. A consciência que tinha consciência ia entender que aquela imagem
ela não ela ia representar a união de todos os corpos. Da união dos corpos, ia representar a consciência de cada um. Aí as pessoas iam poder fazer daquela imagem uma coisa boa, uma coisa ruim. Né? Os atos conscientes, por exemplo, ele trabalha na força da união, né? Unindo todos para Cristo, seja consciente ou inconsciente, eles vai e faz tudo unido por Cristo. Então você entende que antes do corpo é espírito, o espírito é a palavra da vida, no corpo é a união de todos os corpos no exato momento, e depois desse corpo ele pode representar o bem ou o mal, ou a consciência da palavra da vida, ou a negação dessa palavra da vida. A negação da palavra da vida, ela vai dar a desistência da imagem, a desistência desta imagem, ela vai dar para nada, ela não vai ter existência nada, porque até então a nossa vida, o nosso corpo, ele é a palavra da vida, ele é a origem, mas tem muitas das vezes que o corpo que estão habitado aqui, ele dá a vida para essa consciência, para essa consciência que Deus negou, dá a vida para a falsidade. O que é dar a vida para a falsidade? É você deixar que outros corpos representem você dentro da sociedade. Aí eles dão a vida para ele, entende? Enquanto você está parado aqui, no mesmo espaço de tempo, negando só a sua palavra da vida, não está depositando nenhuma, nenhuma emoção a outros corpos para que elas justifiquem o seu bem, o seu mal, ainda está bem. Mas quando você entrega essa sua origem ao outro, para que ele faça de você uma pessoa boa ou ruim, aí você corre um grande risco de você estar caindo na mão de pessoas farsantes, pessoas que só querem os benefícios dele próprio, tá? Acontece muito isso dentro da sociedade, é só vocês verem que isso tem muito dentro da sociedade. E conhecendo que o plano de Deus, ele se divide em dois tempos, sendo criação da sua glória e formação do Cristo, vamos conhecer outra forma de dividir este tempo, e sendo este os três tempos citados no contexto acima, sendo que o primeiro tempo é tempo de formar, o segundo tempo, eles mesmos se dividem eles mesmos se dividem em dois tempos. Primeiro, se aplica à espiritualidade do corpo e o que está no interior do corpo e que vem antes do corpo, certo? Antes do corpo, e sendo a palavra da vida. E o segundo tempo, ele é a desabituação desta palavra, né, que vai para fora do corpo em forma inconsciente e consciente. As inconsciências, eles vão habitar nos vossos corpos e absorver a verdade como a mentira. E quanto às consciências, eles vão formar projeto contra estas inconsciências, sendo que antes do corpo vai representar a palavra da vida, e depois do corpo vai representar a consciência desta palavra. E se não haver consciência, é a imagem do corpo sacrificado, ou pode ser coisa o que cada corpo pensa a respeito de uma coisa e outra, formalizando o antissocialismo com os vossos próprios ideais de conhecer uma coisa e outra. É só confirmando o que eu estava tendo dito todo, né, que as pessoas às vezes elas dão a sua origem, mas quando elas dão, elas também permitem, ela permite entrar outros corpos emocional, justificar ela. Não vai dar certo, porque o nosso corpo ele é um só emocional. Quando você permite, você dá a sua consciência ou você toma a consciência do outro, fala assim, o político ele tem que fazer isso, tem que responsabilizar. Não, você que tem que se responsabilizar por sua ação, né? Às vezes as pessoas acham que tem projeto maior do que o outro, acha que é mais importante. Sendo ele um cidadão comum, ele quer se pôr acima de todos, né? Acha que pode resolver o problema. Existe muita solução? Sim, existe. Mas o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: neste tempo de anticristo, o tempo de Deus, que Deus determinou para as pessoas se conscientizarem,
governo nenhum político nenhum vai determinar coisas para você, porque a cada um toma conta do seu espaço, se conscientiza. Porque muitas das vezes, se essas coisas que estão vindo não for por você, é pelo outro, né? Porque Deus, ele faz cair chuva sobre justos e injustos. Ou seja, ele traz a palavra para justo e injusto. As pessoas que são justas, ela vai ficar mais linda, mais justa ainda. Mas as pessoas que não são justas, elas vão ficar mais pervertidas. Elas vão agredir mais os seus irmãos. Elas vão dar mais atenção pelo que os outros fazem. Porque eles não vão focar nessa origem, nessa consciência que eles têm dentro dele. Ele vai achar que o problema dele é o problema do outro. Quando ele vende a sua origem a outros sociais para resolver os seus problemas, não vai dar certo, porque a tendência, muitas das vezes, é um corpo se responsabilizar por si próprio, né? Ele produziu, ele tem que comer do suor do seu trabalho. Aquilo que produziu é dele. Não, você não tem que responsabilizar. A produção, ela pode vir numa forma de você gerar dinheiro para você adquirir coisas dentro da sociedade, ou ela pode ser produtiva de uma forma de espiritualidade mesmo, de você estar fazendo bem às pessoas, estar relacionando ela ao seu bem o tempo todo. Quando você quer relacionar o seu bem sem interesse, você fica contente só de você fazer alguma coisa para a sociedade. As pessoas muitas vezes vão ficar, olha, que legal, obrigado, obrigado. Mas antes dele agradecer, você já fez benefício a si mesmo. Porque lembra que o próximo seu é você mesmo. Às vezes, quando você se sente bem em fazer uma coisa correta para dentro da sociedade, as pessoas vão ficar gratas a você e você vai ficar satisfeito de estar servindo uma coisa boa à sociedade que vai te satisfazer. Isso é fazer sem interesse. É quando eu, às vezes, faço uma coisa de bom agrado a mim e a pessoa que fica bom agrado, ela vai passar aquela harmonia a outro corpo. Ela fala assim, olha, essa pessoa é boa, mas antes dela falar isso, você já estava sendo gloriado com Cristo, você já estava feliz, porque a satisfação talvez não é aquelas pessoas que tá sendo servido, mas é aquelas que servem, aquela que serve, que está contente, que está feliz, que faz sem interesse, faz de bom agrado, essas pessoas que elas que têm benefício, elas são produtivas, ela tem uma consciência espiritual, é você acordar de manhã, você dar um sorriso para a pessoa, não passar para ele o mau humor, ficar ele, né, deixar ele tranquilo, né, não representar uma ameaça para ele, porque as pessoas educadas são aquelas que não representam ameaça social. Quando ela estiver representando uma ameaça social, ela pode falar bonito do jeito que for, que ela é mal educada. Ela é mal educada. Se eu estiver representando uma ameaça para outros corpos, se ele estiver sentindo constrangido, se estiver sentindo ameaçado com a minha presença, significa que eu sou mal educado. Existe outros tipos de constrangimento, né, que as pessoas ficam mal diante de você, né, por querer ser maior que você ou por querer ser menor que você. Eles não se igualam para tratar você como uma pessoa simples, de entendimento simples, porque eles dão mais ênfase ao dinheiro, né, ao capitalismo. Eles criam outra ideia, os corpos deles ficam em crise por aquilo que eles pensam, por aquilo que ele absorve de dentro da sociedade, o que ele poderia ser e não é, né? Aí ele vê o outro sendo, aí ele já entende que aquilo era para ele, por exemplo, e não para o outro. Ah, isso tem que ser para mim, não para ele. Então, esses tipos de pessoas, elas ficam constrangidas na frente de outras pessoas a quem ela quer tomar o lugar, digamos assim. Aí eles fica tendo um constrangimento constante sobre isso, porque ele entende que as coisas boas estão na sociedade, não entende que as coisas boas estão dentro dele, que é a origem dele, que é aquela perfeição que Deus criou. Fora disso, irmão, só trabalhar. Trabalhe, conquista as suas coisas honestamente
e mantenha o seu corpo em paz. A vida simples, ela é muito bom, muito agradável, ok? Vou fazer outra parte, peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito. Esse blog diário está muito interessante, né? Peço a vocês que não percam nada de que está sendo dito, para que nós podemos alinhar as nossas expressões junto, porque isso é importante. Acompanhe o próximo blog, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração, obrigado pelo, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.